Rondonópolis tem uma população estimada de 215 mil habitantes. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o município já tem quase 130 mil eleitores e o sexto maior PIB do Centro-Oeste brasileiro. O município ainda está entre os 100 maiores polos industriais do país. Essa região ela era povoada pelos índios Bororo, início do século XX, quando começaram a chegar os goianos. Pelos dados, os primeiros goianos que vieram para cá foram o seu Manuel Conrado, com a esposa. Ele teria se fixado nessa região e depois ele teria entrado em contato na época havia um posto telegráfico em Tereza Cristina, que é uma aldeia, ele teria ido lá, entrado em contato com o irmão dele, seu José Rodrigues, que é de Palmeiras do Oeste, em Goiás, e o seu José Rodrigues teria perdido as eleições, ele era político lá, e segundo a nora dele, ele teria se desencantado com o lugar, e diante da possibilidade de ter terras nessa região, ele veio para cá. Então, pelos dados, em 1906, seu José Rodrigues veio para cá com a família, trouxe um professor, que não tinha escola, não tinha nada, então tinha que ter um professor, e teria se fixado aqui, construíram algumas casas exatamente nessa região. Aqui já havia os índios Bororo e eles teriam se fixado aqui. 10 anos mais tarde, o vilarejo conhecido como Rio Vermelho é promovido para distrito de Santo Antônio de Leveger e passa a se chamar Rondonópolis. Um outro marco vai ser justamente em 18, quando num projeto nacional de integração, o Marechal Rondon ele era o líder de uma comissão de linhas telegráficas. No projeto do Marechal Rondon, essas linhas telegráficas passariam na região do Naboreiro, tem um morro, passaria exatamente naquele morro do Naboreiro, seguindo para Cuiabá. Só que aí o Marechal Rondon ficou doente, teve que voltar ao Rio de Janeiro, E aí tem uma certa, não sabe certo se foi pela doença mesmo ou se ele teria que voltar. No livro dele ele diz que voltou ao Rio de Janeiro. E quem ficou no lugar dele foi o Major Otávio Pitaluga, que era deputado estadual, e era amigo do seu Zé Rodrigues. Então o seu Zé Rodrigues teria pedido a ele para passar as linhas telegráficas aqui, porque onde tinha o posto telegráfico tinha crescimento. Era um outro momento, interligar. Isso aqui era tudo isolado, só tinha, nem tinha estradas, as estradas no mapa, havia algumas estradas carroçáveis, então não tinha condição. E aí o Otávio Pitaluga teria mudado o percurso das linhas telegráficas, passando por aqui, criando um posto telegráfico aqui. E aí quando o Marechal Rondon soube, não gostou, e o Major Otávio Pitaluga, então, para equilibrar a situação, teria ido a Cuiabá e criado o distrito, era só povoado, criado o distrito de Rondonópolis em homenagem a ele. Então seria uma forma de quando ele realmente voltasse do Rio de Janeiro, ele dissesse, olha, não tem mais jeito. E foi o que aconteceu. Além do telégrafo, uma balsa passou a fazer a travessia do Rio Vermelho diariamente. O otimismo que tomou conta das mais de 60 famílias que povoavam a região foi apagado com a corrida pelo garimpo em Poxoréu. Muitos moradores começaram a ir para lá, resolveram ir atrás do garimpo e Rondonópolis foi meio despovoando. E aí então outras pessoas vão para Poxoréu e, segundo os dados,
Em 31, o cartório de paz de Rondonópolis é levado para Poxoréu. E é o momento em que Poxoréu também é reconhecido como município e aí então Rondonópolis passa a ser distrito de Poxoréu. Em 1947, com a decadência do garimpo e as políticas de incentivos de colonização da região, Rondonópolis, agora distrito de Poxoréu, voltava a ganhar o interesse. O povoado agora conta com igreja e escola, graças à chegada das irmãs catequistas franciscanas. Dom Vunibaldo, o primeiro relato de passagem dele por aqui foi em 42. Ele teria celebrado uma missa na residência de um senhor e teria percebido a riqueza do local pela localização geográfica, né? Então, em 47, ele traz as irmãs catequistas franciscanas para São Lourenço de Fátima. Quando as irmãs vieram, né, se estabeleceram, é o período em que, em nível nacional, a política era que todo pai, toda mãe tinha que dar educação. A educação ia salvar a humanidade. Então, é lógico que uma escola, né, vai realmente impulsionar o crescimento do lugar. E aí, então, as pessoas começam a vir para cá e os dados que a gente tem é que no final dos anos 40, né, já há um distrito bem povoado. O centro de envolvimento, de participação da comunidade era a escola e a igreja e a escola. Me lembro muito das festas, das quermesses, dos momentos de confraternização da comunidade. Isso era muito bonito. Na década seguinte, a futura cidade começa a ganhar um maior fluxo de pessoas. Migrantes de várias regiões começam a chegar. A população já chega a quase 3.000 habitantes. Dona Harolda veio com a família de Poxoréu. Foi uma das primeiras professoras diplomada no Colégio das Irmãs. Aí começaram, lecionar para meu filho, botaram as crianças na escola e eu comecei a lecionar. Quando viram, me botaram meu nome, quando veio a magistério para aqui, eu fui formar para professora. Aí eu segui a carreira, 35 anos. Fui diretora do EMOP, com 1.200 alunos, eu ia 2 períodos e depois lecionei no 13 de junho, lecionar no Colégio das Irmãs. A senhora era muito brava? Não, eu tinha autoridade. Brava, vai só xingar. Não, eu tinha autoridade, eu dava os exemplos bons, como a pessoa estudada, o que ia ser depois. Era assim que eu falava com eles, né? Da Bahia chega o saudoso maestro Marinho Franco e sua família. Olha, nós chegamos aqui no dia 6 de agosto de 1951. Às 8 horas da manhã. Não tinha ponte, era uma balsa, né? Então, chegamos às 8 horas da manhã, para nós conseguir atravessar, que o movimento era muito grande, foi quase para as 2 horas da tarde. Aí chegamos ali onde hoje é o Casario, ficamos acampados ali. Não tinha casa, não tinha... Aqui eu calculo na época umas 200 casas. Em 1951, Dona Inês troca Sergipe por Rondonópolis. A aposentada foi proprietária de uma das primeiras pensões da região. Nós passamos por uma balsazinha pequenininha, pro lado de cá. Aí tinha a pensão Cuia e tinha umas 3 casas só. Aí tinha uma pensãozinha chamada Pensão da Nicota. Lá eu fiquei lá muito tempo trabalhando com a Nicota. Aí depois a dona Nicota não quis mais tocar a pensão, aí eu fui tocar a pensão. Aí lá ficou Antônio Ribeiro, o Barreto, sei que era bastante gente que comia lá em casa. A emancipação política ocorre em 10 de dezembro de 1953. A cidade continua crescendo e chamando a atenção de imigrantes. Muitos chegam para abrir comércio. Seu Elzio veio de Pirajuí, São Paulo. Chegamos aqui em dezembro de 1955, dia 2 de dezembro de 1955. Chegamos de ônibus, aquele tempo era a baleia, a famosa baleia. Aí chegamos aqui, encontramos um amigo, falou, não, aqui é lugar bom, eu vi que Rondonópolis realmente tinha todas as características para ser uma cidade de futuro, por causa do entroncamento, andei especulando. E eu falei, eu vou trazer a minha farmácia para cá. A notícia do crescimento local se espalha rapidamente. Trabalhadores braçais chegam de todos os cantos. Muitos procuram morada na região da Vila Operária.
Preocupado com a demanda que não parava de crescer, um jovem padre ordenado na Alemanha começa a ganhar notoriedade com obras assistenciais. Quando cheguei em Rondonópolis, era uma cidade ainda bem pequena. As escolas que mais destacaram foram Sagrado Coração de Jesus e La Salle. Eu morava na casa do bispo, que é ao lado do ginásio La Salle. Tinha pouco as ruas com pedras, a maioria sem asfalto. E já comecei com distribuição de alimentos que vieram naquela época pela Aliança pelo Progresso lá dos Estados Unidos. Olha, estava morando na casa do bispo, então dia 15 de agosto ele me trouxe para a Vila Operária para celebrar uma missa juntamente comigo. E ele disse, daqui para frente você cuida aqui da Vila Operária. Então ia ainda morar na casa do bispo e ia todo dia a bicicleta para a Vila Operária, várias vezes levando um tombo, que é tudo estrada de chão. E dando catequese, administrando sacramentos, celebrando missa. E começamos a levantar as primeiras casas na Vila Ipê e na Vila Mariana. Regime de mutirão. Na década de 60, as indústrias começam a chegar. Uma delas foi a fábrica de bebidas do seu Djalma. Em 63 nós fundamos a Malazá. Uns amigos aí fundamos a Malazá. E até fiquei com Malazá 29 anos. Modéstia à parte, eu acredito que a gente fabricava um refrigerante mais ou menos. Não era dos melhores, mas não era dos piores. Pelo começo, pela dificuldade, era um bom refrigerante. E isso ajudou também muito. O município crescia a passos largos e ganhava importância no cenário estadual. Mesmo o momento em que a política local fica acirrada e a cidade se divide em dois grupos. Era 7 vereadores. O PDS tinha 3 e o UDN tinha 4. Tinha a maioria era a oposição. Os vereadores estavam, uns vinham armados, outros vinham sem arma. E houve discussão, e houve ameaça de arma, de um atirar no outro. Aí puseram em votação se podia vir armado nas reuniões. Aí foi em votação, a votação ganhou para vir armado. Esse Sidney Marques, que era o vereador, que era contador, ele era muito gozador, muito brincalhão. Aí quando menos esperava, que a reunião já estava para começar e o lampião já estava aceso, o pessoal estava chegando. Chegou ele todo de terno branco, gravata preta e uma espingarda no peito. Ué, mas aí o que você fala? Como que você vem? Isso é uma falta de respeito. Ele falou, não. Vocês não falaram que podia vir armado? Eu que eu tenho de arma é essa. Vocês têm revólver, vocês têm o quê? Eu tenho a minha carabina, que eu gosto de caçar. E aí, então, eu vim de espingarda no peito. Ele sentou na mesa da Câmara, na cadeira dele, na mesa dele, e a reunião continuou com ele armado, porque ele estava lá que podia vir armado. Rivalidade que terminava quando Marinho e seus Beat Boys se apresentavam em bares e no Rondonópolis Clube. Meu pai, ele queria desenvolver, o cara, seu Marinho, nós vamos construir aqui um clube. Você vai ter que tocar bem baratinho para nós construir esse clube. Vamos fazer o estádio, vamos fazer churrasco, o senhor vai lá tocar e tal e coisa, para ajudar a construção a Santa Casa do mesmo jeito. E várias outras entidades que tem aqui na cidade, tudo teve a participação dele. Às vezes, se ele cobrasse um cachê de 300, ele tocava somente para pagar os auxiliares dele, e ele, às vezes, até nem ganhava. O ABR era o seguinte, o presidente falava o seguinte, olha, eu vou pagar essa semana os seus músicos, na outra semana que eu vou te pagar, mas nós precisamos construir esse clube. Pois não, construíram o clube. Hoje é o Canadá. Né? O Rondonópolis Clube também foi construído, ele participando. Então eu acho que meu pai teve uma grande participação no desenvolvimento de Rondonópolis.
O processo de crescimento continua em ritmo acelerado na década de 70, com a modernização do campo. No início dos anos 70, em virtude do Prodoeste, já muda o caráter, né, da produção. O investimento já era mais no aspecto do arroz. E que tipo se dava isso? Pelos incentivos de juro, né? Então a política, como é que eles escolhem implantar agora esse produto e depois outro? Então a política de incentivo ao arroz, no final dos anos 60, início dos anos 70, e aí coincide com o Prodoeste, que vem para cá também, né, chega a essa região, a gente vai ver que nos anos 70, então, Rondonópolis é conhecido como Princesa do Leste. Era um Mato Grosso só, então ficava bem no leste de Mato Grosso. Produtores do sul do país chegam e iniciam uma nova fase na agricultura. No começo, o arrependimento foi muito grande. Basta dizer que se alguém viesse e me falasse assim, ó, você está arrependido? Aqui estou. Aí, se ele me oferecesse, vamos dizer, me devolver tudo que eu tinha e eu entregar tudo que eu tinha comprado aqui, ele disse, só que você tem que voltar a pé. Eu voltava fazendo a festa o caminho todo, de tanto arrependimento. Aí vi alguém falando que começou a plantar soja no Taquari, Altaraguaia. Aí a soja que abriu a porta da esperança. Começou aí, a soja é tudo, ela melhora a terra, ela abre outro horizonte, né? Os primeiros passos do que mais tarde se transformaria no agronegócio impulsionaram Rondonópolis nas 2 décadas seguintes. Nos anos 80, o município já era o segundo de Mato Grosso. A cidade se consolida como polo na indústria, agricultura e pecuária. O século XXI representa um novo marco. A capital do agronegócio também fica conhecida como a capital do bitrem. As indústrias ganham destaque. Recentemente, foi inaugurado o maior terminal intermodal da América Latina, o que vai agilizar o transporte da safra para os portos. A perspectiva para os próximos anos são bem otimistas. Bom, Rondonópolis é uma cidade ainda jovem, completando agora 60 anos, e com grandes perspectivas de crescimento. O setor dos serviços agora disparando, crescendo muito mesmo, e que ainda com grandes chances para crescer muito mais, acompanhando esse potencial do agronegócio, pegando o agronegócio no conjunto como um todo, né? A agricultura, com as indústrias e muitas indústrias que vindo para Rondonópolis, motivadas também pela ferrovia que acaba de chegar, motivada pela estrutura logística que Rondonópolis apresenta, o eixo cortando 364 com 63 aqui cruzando na cidade. Então, a cidade oferece condições favoráveis para a atração de novas indústrias. O Estado oferece políticas e incentivos também, o município é acolhedor. Isso tudo contribui para que Rondonópolis continue realmente crescendo de forma exponencial nos próximos anos. Estima-se que nos próximos 10 anos a cidade deve passar de 300, chegando muito próximo a 400 mil habitantes. Nós já temos que pensar numa cidade de 400 mil habitantes para os próximos 10 anos, dentro dessas perspectivas de grandes investimentos vindo para a cidade. E aí então, com certeza, muitas famílias viriam para apostar aqui em Rondonópolis para criar seus filhos, para levar sua família. Essa é Rondonópolis, uma senhora de 60, uma cidade de vários sotaques, de todas as cores, de uma população determinada e com muita disposição para crescer ainda mais. Com rebento brotaste radiante, como estrela de raro fulgor, tão sonhada na força que emana, fruto terno do nosso suor. Rondonópolis querida, é com muito orgulho, com muita alegria que eu quero parabenizar você pelos seus 60 anos. Parabéns, Rondonópolis, pelos seus 60 anos. Parabéns a Rondonópolis pelos seus 60 anos. Desenvolveu bastante, virou uma cidade mesmo. Surgiste ao brasão imponente, traz a Deus que em ti pare a graça e envolve de amor tua gente, nas belezas das matas e montes, nas entranhas de vales e rios, na nobreza do denso cerrado. Foi assim que esse sonho seguiu, brasileiros de pragas distantes. Parabéns, Rondonópolis. Desejo que continue crescendo. Parabéns, Rondonópolis.
Parabéns, Rondonópolis. Eu gosto muito da minha cidade e que Deus abençoe todos nós. Existe ó brasão imponente, praz a Deus que em ti paire a graça, que envolve de amor tua gente. Vermelho, calmo e majestoso, lenda viva que a todos encantam, onde a balsa rosa bororo navegou transportando esperança. Parabéns, Rondonópolis, felicidade e que continue com esse progresso que está hoje e que continue por vários e vários anos com esse grande progresso. E aproveitando esse momento para parabenizar, né, a todos nós, a nossa cidade, por esses 60 anos, e que nós possamos ter outros 60 muito melhores do que esses que nós vivemos até hoje. Quero parabenizar Rondonópolis. Rondonópolis realmente é a minha cidade, a cidade da qual eu aposto, cresci aqui, quero continuar aqui. E acredito muito no potencial econômico dessa cidade. Tomara que os próximos 60 anos sejam ainda melhores para essa cidade. Os que precederam essa história, salve, salve a nobre missão, pois sabiam que a nossa vitória... Eu parabenizo a cidade e o povo de Rondonópolis, naturalmente, porque sem o povo não teria acontecido o que aconteceu, né? E bastante satisfação, que eu me sinto orgulhoso de dizer que sou rondopolitano de coração. Pelas trilhas do nosso ideal, Rondonópolis, Rondonópolis, surgiste, ó brasão imponente, praz a Deus que em ti paira a graça, e envolve de amor tua gente.